Vamos dar início ao nosso encontro, a essa live. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, mas principalmente às famílias que estão aqui conosco. Mães, pais, responsáveis, muito bem-vindos. Eu sou Bárbara Bittar, sou psicóloga da rede e hoje nós vamos conversar sobre a volta às aulas presenciais, principalmente as medidas de proteção e o protocolo sanitário que precisa ser seguido pelas escolas para que a gente possa ter um retorno seguro. Esse diálogo com as famílias é fundamental para que a gente possa construir essa volta de maneira compartilhada e corresponsável. Por isso, a gente precisa escutar vocês. Tirem suas dúvidas, façam as suas perguntas. Vocês podem fazer a interação através dos telefones do WhatsApp, 991465726 ou 984928924. Façam suas perguntas, tragam as suas dúvidas, as suas preocupações. É muito importante que a gente possa escutar e conversar com vocês nesse momento. Para conversar conosco, responder as perguntas de vocês, tirar as dúvidas, nós temos conosco o médico de família e comunidade, Dr. Michael Duncan. Ele também é assessor técnico da Superintendência de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde. Bem-vindo, Dr. Michael. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todas e todos. Com a gente também, Flávia Tebaldi, ela é bióloga e sanitarista e assessora da Superintendência de Promoção de Saúde, também da Secretaria Municipal de Saúde. Flávia, muito bem-vinda. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim. Como vocês devem ter percebido, nós estamos num ambiente virtual de reuniões. Esse tipo de interação já faz parte da vida de todos nós, né, na pandemia. Flávia, então, está no telefone, chegando no encontro, e também está na Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos também num sistema híbrido aqui, alguns em casa, outros no ambiente de trabalho. Eu estou no estúdio da Multirio, por isso estou conversando com vocês aqui sem máscara. Tem uma equipe comigo, mas eles estão em outro ambiente. A gente também está seguindo aqui todos os protocolos sanitários para garantir também a segurança dessa live e esse encontro com vocês. Eu vou começar compartilhando com vocês um vídeo que eu gravei com uma pesquisadora da Fiocruz, a Luciana Garzoni, e com o enfermeiro sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde, o Caio Ribeiro. A gente vai conversar um pouco sobre os principais aspectos do protocolo sanitário que precisam ser rigorosamente seguidos pela escola. Então, a participação de vocês, da família, é fundamental para que a gente possa garantir que parte, né, do protocolo seja seguido. Tem parte que é responsabilidade da família, tem parte que é responsabilidade da escola, mas todos juntos podemos garantir um ambiente mais seguro na escola. A gente também vai conversar sobre como a gente está se preparando para conter e controlar a transmissão da Covid na escola, quando houver casos suspeitos ou confirmados. E também a gente vai falar sobre a importância, como eu já falei, da participação das famílias e do engajamento de toda a comunidade escolar na prevenção da Covid e na promoção de saúde na escola. Eu vou passar o vídeo e depois do vídeo, então, a gente conversa. Olá, eu sou Bárbara Bittar, psicóloga da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Hoje eu estou aqui para mediar uma conversa com a pesquisadora Luciana Garzoni, da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz, e com o coordenador Caio Ribeiro, do CIEVES, Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre o protocolo sanitário de prevenção à Covid para as unidades escolares e creches integrantes do Sistema Municipal de Ensino. Olá, Luciana. Oi, Caio. Bom, essa conversa é para a gente poder garantir aí um retorno responsável e seguro para as aulas presenciais. Luciana, você poderia começar contextualizando um pouco esse momento aí da pandemia que a gente vive e essa crise mundial de saúde? E essa crise sanitária mundial teve um impacto muito grande nas escolas, né, na população estudantil. Então, com mais de 190 países fechando as suas escolas, o que afetou mais de 1,57 bilhão de crianças e jovens, 90% da população estudantil mundial, isso é um dado da Unesco. O grande impacto sobre os aspectos sociais, emocionais e educacionais, né? Então, esse fechamento tem um impacto importante para as crianças, né?
E em 16 de março foi quando aconteceu o fechamento das escolas no Rio. E a gente teve no terceiro trimestre de 2020 a reabertura de algumas escolas. E a maioria dos países hoje está rediscutindo esse processo de reabertura. Em que momento reabrir, quando manter a escola aberta, quando fechar. Então, isso está sendo rediscutido em vários países do mundo. E agora aqui no Brasil também, né? Alguns países, a crise da Covid-19 não é só uma crise de saúde física, mas ela é uma crise de saúde também, inclusive mental, por conta dos impactos que ela está causando em função do isolamento e de outros aspectos. E aí esse surto da Covid-19 é uma grande crise na educação também, por conta dos dados que eu coloquei, né, de fechamento das escolas. Então, o fechamento global, o Unicef coloca, né, que o fechamento global das escolas, devido à pandemia, apresenta um risco sem precedentes à educação, à proteção e o bem-estar das crianças. Né? Então, o secretário-geral das Nações Unidas, ele pede aos governos que priorizem a educação de todas as crianças, incluindo as mais marginalizadas. Né? E aí, então, essa manutenção do acesso à educação não é exclusivamente o ensino presencial, mas garantir também o ensino remoto para as crianças, né? Porque no momento do fechamento, a gente precisa ter acesso ao ensino remoto. Luciana, obrigada. Agora a gente vai assistir um pequeno vídeo em que a gente destacou alguns aspectos do protocolo sanitário que precisam ser seguidos para a prevenção da Covid e promoção de saúde na escola. Como a escola está se preparando para receber a comunidade escolar? A Covid-19 é um desafio novo à saúde de todo mundo. No entanto, já sabemos que existem medidas que podem auxiliar na proteção contra o vírus. Cada escola está planejando o retorno das aulas presenciais baseado no protocolo sanitário de prevenção à Covid-19 para as unidades escolares e creches integrantes do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. O distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização frequente das mãos e dos ambientes são medidas básicas de prevenção da transmissão do novo coronavírus. Além destes procedimentos, a limpeza e desinfecção da escola seguindo as recomendações da Anvisa, a organização do mapeamento da capacidade máxima para a utilização das salas e de outros espaços, a marcação dos pisos, a ventilação e a disponibilização de dispensadores de álcool gel para higienização constante das mãos são condições de segurança importantes para um retorno responsável. O rodízio de alunos é uma opção quando necessário, e a escola deve contar com uma área ventilada para isolar e acolher os casos sintomáticos. Haverá mudanças também na entrada e saída dos estudantes. A entrada de pais ou de qualquer outra pessoa de fora da escola precisa ser agendada para a organização da circulação nesse espaço. Apenas os pais e responsáveis dos alunos com necessidades específicas da educação especial poderão permanecer. O uso da máscara faz parte do nosso cotidiano. Esse comportamento é fundamental durante todo o período de permanência na escola, salvo na hora de alimentação, no caso de crianças com menos de 3 anos e nas situações em que o estudante tenha restrições específicas de saúde. Precisamos ter atenção especial no momento das refeições, higienizar as mãos antes e depois da alimentação, lembrando-se de guardar adequadamente as máscaras. Também é muito importante evitar falar durante esse período, e cada estudante, professor e colaborador deverão levar sua garrafa ou copo para utilização dos bebedouros da escola. Cada turma deverá usar o banheiro nos horários de intervalos e/ou recreio. Caso haja necessidade do uso emergencial do banheiro por estudante que não compõe aquele grupamento ou turma, o mesmo terá preferência, e após o uso, sua cabine, torneira e maçaneta deverão ser higienizados antes que a outra turma volte a usar o ambiente. Os parquinhos podem ser utilizados pelas crianças de até 10 anos, mas é importante realizar atividades pedagógicas e recreativas que facilitem o distanciamento de 1,5 m, considerando também o cuidado com a higienização do mesmo, principalmente entre as trocas de turnos. Essas e outras medidas, que se encontram mais detalhadas no protocolo sanitário, compõem as ações necessárias para favorecer a vigilância comunitária em saúde na escola.
A promoção da saúde e qualidade de vida da comunidade escolar são aspectos importantes ao retorno dos alunos e profissionais da educação ao espaço físico da escola. Luciana, após a gente assistir esse vídeo, eu gostaria que você trouxesse outros aspectos importantes que precisam ser considerados nesse retorno presencial e nas práticas escolares daqui para frente, né? O que deve ser considerado na abertura da escola? Então, assim, todas essas recomendações do protocolo, a escola está de acordo com isso? A escola está pronta para proteger crianças e funcionários do grupo de risco? A escola é capaz de rastrear estudantes e funcionários na chegada quanto aos sintomas históricos de exposição? Então, vocês têm os aplicativos, então, possivelmente, as escolas do município do Rio vão ter como fazer esse rastreamento. A escola está conseguindo cumprir, né? Ou seja, promover as práticas saudáveis de higiene, como lavar as mãos, os funcionários usando máscara, a limpeza e desinfecção intensiva com a ventilação das áreas, tudo isso foi colocado no protocolo. Estimular o distanciamento social através do aumento dos espaços de convivência, os pequenos grupos e contato limitado entre os grupos, se possível, e treinar todos os funcionários nos protocolos de segurança e saúde. A escola deve ter políticas e práticas que garantam, então, a flexibilidade com relação a essas faltas, né? Então, assim, deve estimular que o estudante e o funcionário não estejam na escola. Então, estimular que eles fiquem em casa e deem condições para que eles possam trabalhar e estudar de casa, né? Então, essa intersetorialidade da escola com o Programa Saúde na Escola, com a Secretaria Municipal de Saúde, a vigilância, né? Tudo isso é muito importante. Vou falar um pouquinho aqui da Covid-19 nas crianças, né? Alguns sintomas, algumas manifestações, né? Então, as crianças e adolescentes têm manifestações menos graves da Covid-19, porém, algumas necessitam de internação, principalmente, isso acontece principalmente entre aquelas menores de 1 ano de idade, tá? As principais manifestações são tosse, febre, coriza, dor de garganta, pode ocorrer dificuldade para respirar, pode ocorrer dor de estômago, cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, falta de apetite, diarreia e vômito. Tá? Então, isso tudo pode acontecer, são manifestações que sinalizam para prestar atenção com relação à Covid-19 nas crianças. Os grupos de risco entre as crianças são aquelas que têm asma crônica grave ou doença pulmonar, diabetes, condições genéticas, neurológicas ou metabólicas, doença cardíaca, imunossupressão, condições crônicas, sistêmicas, que afetam múltiplos órgãos, né? E obesidade. E tem também a questão daquela síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica que tem sido relatada, que é muito rara, mas pode acontecer. É uma inflamação generalizada grave ligada à Covid-19. Ela geralmente acontece 4 semanas depois da infecção pelo coronavírus. Às vezes a criança nem apresenta nenhuma manifestação quando ela está infectada e 4 semanas depois ela pode vir apresentar essas manifestações. Então, pessoas que têm criança em casa, né, e que apresentam, alguém da família teve coronavírus, essa criança pode ter se infectado, pode não apresentar nenhum sintoma e depois de 4 semanas, mais ou menos, 10 dias, até 4 semanas, pode vir apresentar, então, essas manifestações que são graves e precisam de atendimento rápido, né? Então, entre os sintomas estão a febre insistente, os sintomas gastrointestinais e manchas na pele. Falando novamente, isso é muito raro, mas pode acontecer. E o público infantil representa hoje cerca de 2% dos diagnósticos. E diante de um aumento geral de casos, espera-se uma alta nas infecções das crianças, especialmente nos adolescentes e jovens. Luciana, obrigada. Eu acho que a sua fala traz, né, a grande preocupação da escola, né, e dos profissionais, estudantes, familiares, da transmissão da Covid no espaço escolar. Mas no protocolo sanitário existe o plano de contingenciamento para os casos suspeitos ou confirmados. E eu queria que o Caio, do CIEVES, pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse plano de contingenciamento, né, como ele vai funcionar. Olá a todos, eu me chamo Caio, estou como coordenador aqui do CIEVES, né, como foi bem explicado. Nesse momento eu estou aqui no Centro de Operações de Emergência Rio, né, onde é uma sala de situação, digamos assim, com vários atores do município, né, a SUBUE, né, que é a atenção hospitalar, atenção primária, vigilância. Então, é um grupo de trabalho que atua em diversas frentes, entre elas a Covid.
Nesse momento, eu estou numa sala aqui sozinho, né, isolado, arejada. Então, para facilitar um pouco a comunicação, eu vou tirar a máscara, mas já dizendo a importância da utilização de máscara quando tiver outras pessoas nesse ambiente. A gente vai falar um pouco agora sobre as questões da Covid, né, no ambiente escolar, e um pouco sobre o plano de contingenciamento, como foi bem explicado, né? Muito que a Luciana disse, a gente já vai passar aqui um pouco para vocês, mas primeiro eu queria mostrar a definição de caso, né? O que a gente considera como caso suspeito para a Covid-19. Então, hoje a gente está seguindo a definição do Ministério da Saúde. A gente trabalha integrado, né, toda a rede a nível nacional, estadual, municipal. Então, para a gente, um caso suspeito de Covid é um indivíduo com quadro respiratório agudo, com pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas, né? Febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. Esses distúrbios, né, olfativos é a perda do olfato e o gustativos é a perda de paladar. Então, esses 8 sinais e sintomas caracterizam para a gente um caso suspeito de Covid. Claro que a Luciana trouxe para a gente aqui que, especialmente crianças, né, tem outros fatores que a gente leva em consideração, como enjoo, vômitos, né? Então, é importante, em qualquer dúvida, a gente pecar pelo excesso. Então, sempre levar em consideração esse quadro suspeito como algo importante. Partindo desse pressuposto, né? Então, a gente orienta os profissionais, né, que podem também ter sintomas, não só os alunos, devem ser orientados que não é permitido a entrada em unidade escolar se você tiver algum sinal ou sintoma. Então, fique em casa, né? Então, se você apresentar algum sinal ou sintoma, não procurar a escola para evitar que esse vírus se propague. Então, já considerando esse cenário, digamos que um profissional, um aluno daquela comunidade escolar apresente esses sinais e sintomas, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é isso, né? Que ele deve evitar o ambiente escolar e qualquer ambiente de aglomeração, né? Então, fique em casa e se ele tiver algum agravamento de sintomas, claro, procurar uma unidade de emergência para poder ter acompanhamento. Então, se eles estiverem em contato, né, próximo, né? O que seria um contato próximo? Esse aluno, esse professor ou profissional da unidade escolar. Ficar menos de 1,5 metro. Isso seria um contato próximo, né? Menos de 1,5 metro por pelo menos 15 minutos, né? Então, se você teve contato com um caso suspeito, que aqueles sinais e sintomas que nós comentamos, ou um caso confirmado seria aquele que fez o SWAB, né, que é o exame do cotonete no nariz, ou o exame sorológico, ou os sinais e sintomas já indicam que ele é um caso confirmado, uma imagem. Então, se ele for um caso suspeito ou confirmado, ele deve evitar contato com outras pessoas para não transmitir esse vírus, né? E a orientação do protocolo aqui foi bem discutido isso, tanto com a educação quanto com a saúde, uma parceria muito boa. Inclusive, esse documento passou pelo comitê de especialistas, né, de várias áreas, de várias universidades da nossa cidade. Então, ela trouxe algumas informações importantes, né? Esse documento está disponível na internet, no site da educação, e que foi discutido junto conosco da saúde, né? Então, se você tiver um caso desse, se você for o caso ou alguém da sua família, informar o caso à equipe, né, gestora da unidade escolar. Então, isso deve ser comunicado talvez por meio eletrônico, por telefone, não ir na escola com sintomas, comunicar que você tem sintomas. Então, evitar ao máximo esse contato com a escola. Tanto a unidade escolar, a gestão da escola, vai preencher o aplicativo da escola, como também o aplicativo da autonotificação da saúde. Está disponível em todas as lojas, né, de aparelho, tanto Android quanto iOS. Esse aplicativo pode ser preenchido com a autonotificação para a unidade de atenção primária onde você mora, acompanhe o seu caso. Então, vou entrar mais um pouco agora na questão do plano de contingenciamento, né? O que envolve isso? Primeiro é falar um pouco sobre o prazo. Nós temos que manter o isolamento domiciliar por 14 dias, desde que iniciou os seus sintomas. Então, digamos que você tenha sinais e sintomas que já foram discutidos tanto por mim quanto a Luciana, está bem explanado no protocolo. Então, você ficar 14 dias em isolamento domiciliar, evitar contato com outras pessoas, não só a escola, mas também outros familiares, outros ambientes, para não ter a propagação desse vírus. Então, 14 dias a partir do início de sintomas, ou, caso você não tenha sintomas, mas você é contato
de alguém com sintomas, nós comentamos, né? Digamos que você é um aluno, seu pai estava com sintomas, então você é um contato dele, você mora com ele, né? Então você é um contato. Mesmo que você ainda não tenha sintomas, você vai ficar 14 dias em isolamento para não transmitir esse vírus para outra pessoa, que é possível que você seja uma janela imunológica, que a gente menciona. Pode ter um momento aí até você ter, talvez, a sorologia, o anticorpo, até você também ter a própria demonstração dos sinais e sintomas. Então, mesmo você não tendo sintomas, mas sendo contato, você fica 14 dias em isolamento. Em alguns casos, é realizada a testagem. Nesses casos específicos, a unidade de saúde mais próxima da sua escola ou da sua residência vai entrar em contato com você depois do preenchimento do aplicativo e da comunicação à unidade escolar. O que eu vou mais me ater aqui agora, eu queria só trazer um pouco essa parte informativa de sinais e sintomas, dos 14 dias, porque isso é uma questão além da escola, né? Nós, como população carioca, temos que todos pensar iguais, né? E tomar decisões corretas no momento oportuno. Então, agora, em relação à escola mesmo, qual o plano de contingência caso tenha um caso suspeito, né, com aqueles sinais e sintomas que nós comentamos, ou caso confirmado? Vale ressaltar também que esse protocolo, a gente foi o mais sensível, mais amplo possível, né? O guia do Ministério da Saúde, do CDC, né, que são as instituições internacionais que têm orientações, algumas delas são mais restritas. A gente ampliou para a gente estar mais sensível, evitar de qualquer forma que isso se propague no ambiente escolar. Então, a gente está tentando ser o máximo, né, mais atento à comunidade escolar. Então, se algum estudante ou profissional, né, testar positivo para a Covid-19 ou apresentar sintomas, como caso suspeito, todos os estudantes da turma deverão ficar em isolamento por 14 dias. Lembra que nós comentamos do contato próximo? Então, aquela turma, né, que teve contato com aquele aluno ou com aquele profissional que teve sinais e sintomas, ou seja, ele é suspeito ou confirmado, ele tem que ficar em isolamento, a turma toda, por 14 dias, a partir do contato dos primeiros sintomas daquela pessoa que teve sintomas. Então, a gente o que a gente faz? A gente protege toda a turma, né? E também protege toda a escola. Então, não frequentar a escola e ter essas aulas transferidas para o sistema remoto. Agora, se esse aluno ou se esse profissional tiver contato domiciliar com alguém com sintomas, então digamos que na turma não teve nenhum caso, tá? Nenhum caso, tudo certo na turma. Eu sou um aluno e na minha casa alguém da minha família está como suspeito ou confirmado, eu vou manter o isolamento domiciliar por 14 dias. Nem vou para a escola mais. Eu, profissional, eu, aluno. Eu vou evitar que eu possa levar o vírus para a comunidade escolar. Então, 14 dias de isolamento, né? E não frequentar a escola. E nesse cenário, gente, a gente reforça isso de medidas de prevenção e controle como elas são importantes. Então, na dúvida, mantenha o isolamento, né? Eu estou com sinais e sintomas, comecei algo agora, não sei como é que tá, vou para a escola, vou ver se eu vou melhorar, se eu vou piorar. Não. Nesse momento, a educação, a saúde, toda a população em conjunto tem que trabalhar em conjunto. Então, se você está com alguma dúvida, mantenha o isolamento. Porque assim você vai evitar que, mesmo que não seja, vocês já tivemos uma precaução, né? Uma prevenção de algo pior. E caso seja, você não contaminou, não teve a chance de transmitir esse vírus para a comunidade escolar. Se um professor ou profissional testar positivo, ele também vai ficar em isolamento por 14 dias e a turma toda, como é contato daquele professor, vai ser transferida para o sistema remoto, né? Estou falando pela saúde, sou profissional de saúde, mas a parte de educação, os profissionais, os gestores da escola já estão cientes de como proceder nessa situação. A mesma coisa que nós falamos do aluno também equivale para o professor. Então, se um professor não tem sintomas, mas ele é um contato próximo de alguém que teve sintomas, a esposa, a mãe, um filho, ele mesmo sem sintomas, mas ele é um contato, ele vai ficar em isolamento por 14 dias. Esse período de 14 dias, só para a gente esclarecer para vocês, é o tempo, né, de período de incubação, que talvez o vírus ali no início não apresente sintomas, mas depois de alguns dias ele pode apresentar. Apesar de pessoas sem sintomas raramente, né, transmitir menos, ele pode transmitir, mesmo sem sintomas. Então, mesmo que ele não tenha nada, eu estou bem, mas ele foi contato, então ele fica em casa porque ele pode transmitir mesmo sem sintomas.
Sendo respeitado o agrupamento e garantindo as turmas da unidade escolar, não tem um contato entre si, isso é importante. Apenas as turmas que tiveram contato ou apresentaram um caso suspeito que vão ficar em quarentena. Então, digamos, para dar um exemplo, na sua escola tem 5 turmas. Se uma turma teve esse contato nessa questão do professor ou de algum aluno com sintomas, a turma vai ficar em isolamento. E a escola? A escola poderá permanecer em funcionamento, se respeitado o agrupamento. Então é importante também a gente ter consciência, né, não só a saúde e educação, os profissionais, mas também os alunos e responsáveis para seguir as orientações que estão sendo dadas de agrupamento, de lavagem das mãos, uso de máscara, que aí a gente protege o ambiente escolar como um todo. A turma mantém o isolamento, mas a escola poderá manter funcionamento. E as orientações estão todas escritas no protocolo, disponíveis para todos. Eu queria falar agora um pouco sobre os surtos, né? O que seria um surto? Para a gente, surto de Covid, né? Então, seria pelo menos 3 casos suspeitos ou confirmados, vinculados epidemiologicamente. Ou seja, eles têm vínculo entre eles. Por exemplo, como nós falamos aqui, uma turma. Então, por exemplo, uma turma no período de 14 dias, lembra dos 14 dias? 14 dias, 3 alunos ou 2 alunos e um professor tiveram sinais e sintomas. Para a gente, é importante uma suspeita de um surto. Nesse caso, tanto o profissional, né, gestor da unidade escolar, pode comunicar isso à unidade de saúde mais próxima para a gente investigar esse possível surto. Nesse cenário de surto, nós iremos discutir em conjunto, educação, saúde, comunidade escolar, as medidas de prevenção e controle nesse cenário. Então, assim, não é a saúde, as investigações epidemiológicas não são daquele jeito, né? Nisso vai acontecer isso. A gente vai olhar todo o cenário do bairro, como é que está o mapa de risco daquele bairro, daquela cidade, aquela RA, como é que qual é a população daquela escola, quantas turmas tem. Então, dependendo da situação, pode ser decidido em conjunto interromper as aulas da escola, mas geralmente não. Então, no possível surto, ou seja, 3 casos ou mais, teremos uma investigação no local nesse cenário. Então, é só reforçar essas ideias, né? Que a gente, como um grande grupo, educação, saúde, pais, né, estão responsáveis, os alunos, ficarem atentos diariamente aos seus sinais e sintomas. Qualquer dúvida, mantenha o isolamento por 14 dias. Também nós temos o Onde Ser Atendido, que depois vocês podem pesquisar no próprio Google, né? Ali tem o mapa da cidade do Rio de Janeiro, você coloca o seu endereço ou o endereço da escola, que vai dizer qual unidade de referência responsável por você. Então, sempre manter o contato com a sua comunidade de saúde, a comunidade escolar e a comunidade de saúde. Então, qualquer situação, converse sempre com a clínica da família, com o posto de saúde perto da sua casa, do seu município, né? Ali da sua escola. Ele vai poder te orientar e manter assim, uma parceria, né? Para orientar e tirar dúvidas. A gente não ficar desesperado, né? Claro que é uma situação preocupante, que a gente fica querendo saber o que vai fazer, mas tem que seguir o protocolo sanitário, as orientações, sempre se lembrando, né? Utilização de máscara, lavagem das mãos, distanciamento social, né? Contato próximo é aquilo, né? Alguém ficou menos de 1,5 metro. Então, ficar afastado, né? Dentro do possível, essas medidas de prevenção e controle, as coisas vão caminhar bem. E caso tenha algum caso, né, suspeito ou confirmado, tanto a saúde quanto a educação vão trabalhar em conjunto para ter medidas de prevenção e controle para que não tenha mais casos na comunidade escolar e nem naquele bairro. Caio, obrigada. É super importante mesmo a gente manter, né, e seguir essas medidas e o protocolo. E a gente precisa também falar da participação das famílias, né? Não só das famílias, mas no engajamento de toda a comunidade escolar na prevenção da Covid, na promoção da saúde. A gente vai assistir um vídeo agora em que a gente traz algumas recomendações para as famílias e algumas orientações, né, para que a escola possa se organizar esse engajamento comunitário local. Alguns aspectos já foram sinalizados por vocês na fala do Caio e da Luciana, mas é sempre bom a gente reforçar e rever. Recomendações às famílias e engajamento comunitário local. A comunidade escolar envolve a importante parceria entre a escola, gestores, professores
demais funcionários e alunos e as famílias. O diálogo, nesse momento de retorno às aulas presenciais, em um contexto de pandemia da Covid-19, mais do que nunca é fundamental. Precisamos ter bastante atenção e cuidado aos sinais e sintomas apresentados pelos estudantes antes de se dirigirem à escola. A recomendação é ficar em casa e informar imediatamente a unidade escolar para que esta faça a notificação no app Alerta Covid-19 da Secretaria Municipal de Educação e realize as medidas de prevenção e monitoramento necessárias. Além disso, a gestão da unidade escolar deverá orientar a esta pessoa que realize a autonotificação por meio do aplicativo Rio Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde. É importante conversar com as famílias para que os estudantes usem suas máscaras corretamente, cobrindo boca e nariz. Orientamos as famílias que enviem 2 máscaras extras para que sejam trocadas pelo aluno quando estiverem sujas ou úmidas. Em relação ao transporte público, atentar para o uso de máscaras durante todo o trajeto e higienização constante das mãos ao tocar nas superfícies. Sobre o ônibus da Liberdade, medidas específicas sanitárias serão adotadas. A vigilância escolar em saúde, através da gestão local e do engajamento comunitário, são fundamentais para a prevenção e controle da Covid-19. Para isso, será implementado em cada unidade escolar um Comitê Local de Saúde e Ambiente Escolar, o CLSAI, que será formado com representatividade de todos os segmentos escolares e apoiados por grupos técnicos da educação, da saúde e da assistência social, além de outros colaboradores. Através de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, por meio do cuidado integral da comunidade escolar e tendo o programa Saúde na Escola Carioca como articulador intersetorial. Luciana, eu queria que você trouxesse aí algumas considerações sobre esse engajamento comunitário aí, como a escola pode, junto com a sua comunidade escolar, se organizar para trabalhar conjuntamente, né, na prevenção da Covid. E com relação ao vídeo, então essa questão do engajamento comunitário local e as ações integradas da escola com as unidades de saúde e com o programa Saúde na Escola são fundamentais, né? Então a gente entende que isso é a primeira ação que deve ser feita, né? O envolvimento da comunidade escolar como um todo. Então, então, a gente precisa ter o comprometimento das famílias, dos funcionários e dos alunos com essa questão de prestar muita atenção para que, se tiver um caso de suspeito na família ou se tiver manifestações, de não ir para a escola, de aguardar até fazer o teste ou aguardar os 14 dias, tá? Bom, eles colocam também, a OMS coloca também, que o grau de educação, de sensibilização, de engajamento e de empoderamento da população para se adaptar a esse novo normal e para atuar nessas ações dentro da escola e junto à sua comunidade são fundamentais para que funcione esse retorno de forma segura. Sem isso, eles colocam que é muito difícil a gente ter um retorno seguro. Então, aqui só para chamar a atenção aqui sobre o número de casos em crianças, né, e adolescentes, ele é bem menor do que o número de casos na população em geral, mas mostrar que existe, né? A gente tem casos de crianças e adolescentes. Então, aqui agora eu vou mostrar só alguns exemplos de internacionais de organização nas escolas, para as escolas terem ideias, né, de como que elas podem se organizar. Na hora do lanche, né, algumas escolas estão preconizando que seja dentro da sala de aula. Aquelas que têm espaço ao ar livre também podem fazer o lanche ao ar livre, cada criança levando a sua garrafinha. Muita atenção, não pode ser utilizado bebedouro, né? As crianças não podem beber no bebedouro. Então, aqueles bebedouros que se mantiverem funcionando não podem ter liberada a torneira para a criança botar a boca, né? Aqui a outra estratégia, também exemplo de estratégias de distanciamento. Aqui o exemplo das máscaras, né? E aí, com relação ao comprometimento, a empatia e a responsabilidade, e que as famílias precisam e os funcionários precisam priorizar a escola nesse retorno.
Isso por quê? Porque uma criança ela tem contato com várias outras, né? Com todas as pessoas da escola, com os colegas, né? Com os profissionais, e ela tem também toda a sua família, o pai, a mãe, a avó, o avô, os irmãos, uma vizinha, uma cuidadora, um parente que frequenta aquela casa. Então, quando a gente coloca alguém em risco, a gente não está colocando só aquela pessoa, a gente está colocando toda uma cadeia. E essa cadeia, por sua vez, também tem as pessoas do contato do trabalho, né? Tem outros colegas. Então, esse comprometimento com o retorno escolar pelas famílias e pelos funcionários e pelos alunos é muito importante, né? E aí isso parte do quê? Da empatia, da solidariedade, da parceria, do compromisso, da resiliência, para entender que esse momento é um momento que vai passar, mas que a gente precisa estar atento, que a gente precisa realmente cumprir com as regras, né? Priorizando a escola, evitando, então, encontros sociais e aglomerações, né? Funcionários e familiares. Enquanto a gente estiver mandando os nossos filhos para a escola, vamos evitar no final de semana de fazer encontros sociais com outras famílias que não são a sua, que você não está convivendo normalmente, evitar aglomerações, evitar tirar a máscara quando estiver em alguma situação que tenha, né, outras pessoas, né? E sempre lembrar dessa parceria, da confiança, da empatia e do compromisso. Luciana, muito obrigada. Super importante você reforçar, né, essas recomendações aí no final da sua fala, essas recomendações, essas medidas de proteção. Eu quero agradecer também ao Caio a participação. As considerações que vocês trouxeram são necessárias aí, né, serem seguidas para que a gente possa ter esse retorno presencial das aulas da Secretaria Municipal de Educação. A gente continua, então, com as nossas atividades de hoje. Eu quero só lembrar que o protocolo sanitário que a gente trata no vídeo, ele está disponível na íntegra no site da Prefeitura, no rio.rj.gov.br. É só colocar também no buscador, no Google, Rio Educa, que vocês vão ter acesso à página. Vocês clicam no card Volta às Aulas, lá ele tem o protocolo. É importante que os pais conheçam para que possam contribuir com a escola e também observar o cumprimento do protocolo em cada unidade escolar. Então, não deixem de acessar e de conhecer na íntegra essas recomendações. Eu vou priorizar aqui as perguntas do protocolo. Alguns pais estão perguntando sobre questões do retorno às aulas presenciais, remotas, organizações da escola. A gente está tentando responder à medida do possível pelo chat, mas é importante que vocês busquem orientações da direção da escola, busquem as redes sociais da escola, que eles também podem ter algumas informações importantes para vocês. Eu vou começar trazendo uma dúvida, então, perguntando para você. Tem alguns pais que estão com a preocupação em relação ao lanche. O Heitor Gamer, a Ci Pereira, a Carol Castro, eles trazem a dificuldade dos filhos de se alimentarem na escola, eles não aceitam a merenda da escola e levam o seu próprio lanche. Se existe alguma recomendação, eles estão sendo orientados a criança não levar o próprio lanche para a escola, a fazer o uso do lanche que vai ser oferecido pela unidade escolar. Qual a recomendação? E se você pode falar um pouco sobre as medidas de proteção aí em relação à alimentação no ambiente escolar. Vamos lá. Com relação à questão do lanche, né? Se no protocolo sanitário pede para que as crianças não levem o lanche, essa é a recomendação, né? É não levar. Caso a criança leve o seu lanche, tem alguma exceção em que a criança precise levar o seu lanche, é importante que ela leve numa embalagem que ela possa ou levar de volta depois para casa, ou que ela possa descartar, né? E a escola precisa estar preparada para esse tipo de descarte também, né? Porque não pode largar em qualquer lugar. E é importante lembrar sempre a questão da higienização das mãos antes e após o lanche, e seguir as recomendações do local onde a escola vai definir que será esse lanche, né? Então, quando não tem uma recomendação de não levar o lanche, o que se faz normalmente é as crianças levam o lanche nas suas embalagens, né? E fazem todo esse processo de higienização das mãos antes, se alimentam, seja dentro da sala, com tudo arejado, tudo muito aberto, sem conversar. A recomendação é que não fique falatório no momento do lanche, se for dentro da sala, ou que esse lanche seja feito ao ar livre, tá? E sempre garantindo o distanciamento de 1,5 m, 2 m. Lembrando que as pessoas estarão sem máscara nesse momento, né?
Então, todo cuidado é pouco nesse momento da alimentação. E é muito importante que as famílias orientem os seus filhos com relação a isso, né? Que prestar atenção, que na hora do lanche, evitar conversar, que na hora do lanche vai estar sem máscara, então manter o distanciamento, quanto maior esse distanciamento, melhor, né? E sempre se alimentar em locais onde esteja arejado, né? Então, se a opção for ser um refeitório, que seja a escola pensar numa estratégia do refeitório ser arejado. Se for dentro da sala, que a sala esteja arejada. Então, são questões que eu acho que no protocolo está bem definido isso. Então, não tem muito o que orientar se já existe uma orientação que é o protocolo, né? Então, o que deve ser feito é ser seguido o protocolo sanitário e, em casos excepcionais, das crianças que tiverem que levar o lanche, aí a escola deve fazer esse planejamento de acordo com a sua estrutura, de acordo com a sua realidade, de como que vai permitir que esse lanche aconteça ali no espaço escolar. Tá? Obrigada, Luciana. Eu quero só pedir aos pais também, nós temos na descrição do vídeo, tem um link de avaliação, é muito importante a opinião de vocês, que vocês avaliem e participem também desse momento, não deixem de acessar o link e fazer a avaliação. Eu vou trazer uma pergunta para o Dr. Maico, da Mariane Coelho. Vou trazer 2 perguntas que ela fez, ela está muito preocupada se as pessoas serão responsabilizadas caso sejam contaminadas uma criança ou um professor, se alguém vai ser responsabilizado, a mãe ou a escola. Eu acho que não se trata de uma responsabilização, mas de um cuidado aí na transmissão. Então, eu queria que o doutor Maico falasse aí das medidas de contingenciamento, das recomendações quando alguém tiver sinais e sintomas. E a Mariane também pergunta, uma outra preocupação dela é a testagem dos profissionais. Então, eu ia aproveitar e pedir para o doutor Maico falar sobre a autonotificação, em que momento a pessoa deve ir à unidade básica de saúde fazer a testagem. Excelentes perguntas. Eu só queria salientar em relação à questão da alimentação. A alimentação, não trazer lanche de casa não é exatamente parte do protocolo. Provavelmente é uma orientação mais por uma questão de logística, porque realmente o momento da refeição na escola é um momento mais complexo. Então, imagino que seja por uma questão logística e não especificamente pelo risco de transmissão. Em relação às perguntas da Mariane, a testagem, o teste está amplamente disponível na rede pública, né, nas unidades de saúde. Os testes disponíveis para identificar se a pessoa está com coronavírus no momento são o RT-PCR e o teste rápido de antígeno. Os dois são coletados pelo cotonete, com o swab no nariz, né, e o RT-PCR, que é um exame um pouco mais confiável, tem uma chance de dar positivo maior quando a pessoa de fato está com infecção, leva 2 a 10 dias para sair resultado, e o teste rápido de antígeno sai resultado praticamente na hora, em até 30 minutos. A ideia é que a pessoa, quando está com suspeita de coronavírus, vá usar o aplicativo de autonotificação, que é Rio Covid-19, ou ligar para o 1746 e para fazer a sua autonotificação. Essa pessoa vai receber uma ligação de profissional de nível superior na unidade mais próxima da sua casa para verificar os dados e, se tiver indicação do teste, fazer o agendamento do teste para ser feito na unidade de saúde. E depois essa pessoa vai ser monitorada ao longo do período de 14 dias. Quando essa mãe perguntou sobre a questão da responsabilização, eu acho essa responsabilização fundamental, mas eu gosto mais de pensar na responsabilização de todo mundo trazer para si a responsabilidade. É uma responsabilidade compartilhada, né? Uma responsabilidade de seguir bem o protocolo, de se apropriar do protocolo, de, a partir do momento que a gente está liberando as crianças para ir para a escola, o cuidado que essas famílias precisam ter com as crianças e consigo mesmo no período nos locais fora da escola é muito maior. Nós temos a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das medidas sanitárias, para garantir que a escola não seja um local de transmissão da doença, né? Como está bem demonstrado, escola aberta, sem nenhuma medida de mitigação, tem um alto risco de transmissão. Só que esse risco a gente pode reduzir substancialmente a partir do momento em que a gente reforça o distanciamento, o uso das máscaras, a lavagem frequente de mãos, e esse risco reduz bastante. Então, posso pensar em responsabilização mais nesse sentido. E, obviamente, não ir para a escola com sintomas.
Obrigada, doutor Maico. Eu vou fazer a pergunta da Aline Nascimento, ela perguntou aqui 2 vezes, ela está preocupada com os alunos da educação especial, os alunos incluídos, ela quer saber se esses alunos podem ir à escola. O direito a ir à escola será de todos os alunos vão poder frequentar a escola se assim a família desejar, a escola está aberta, é entendido hoje em dia como um serviço essencial, ela precisa estar aberta para receber os alunos, é claro, seguindo todos os cuidados, as recomendações, atenta aí aos índices epidemiológicos da cidade. Eu queria, então, que a Flávia, depois o doutor Maico, pudesse comentar quais são as orientações para os alunos com deficiências específicas, alguns alunos têm dificuldade do uso de máscara, qual é as orientações e recomendações para os alunos da educação especial que poderão, sim, frequentar a aula presencial, Aline. Flávia, você pode falar um pouquinho? Sim. Então, como você bem falou, né, todos os alunos terão o direito de retorno às aulas. No caso dos alunos especiais, a gente entende que tem algumas particularidades de alunos que não conseguem fazer a utilização da máscara, né? Então, nesses casos, realmente, eles não vão utilizar, mas, assim, seguindo um distanciamento até maior do que 1,5 metro, tem todo um protocolo nas escolas, né? A gente também tem que levar em consideração que isso são casos esporádicos, isso não é tão recorrente. Alguns alunos têm a necessidade de ter um acompanhamento dos pais dentro da sala de aula, então a escola tem o levantamento desses alunos, dos pais precisam, ou responsável, eles poderão estar inseridos dentro da sala de aula, respeitando todo o protocolo, tá? E seguindo também, havendo a necessidade de um EPI específico, né, de proteção, e sempre seguindo todo o protocolo. Obrigada, Flávia. Só respondendo a Bianca Lobo em relação ao lanche, ela pergunta se o aluno tem que levar o próprio copo, é recomendado no protocolo que cada aluno e funcionário, professor, leve seu próprio copo ou garrafinha para poder beber água na escola. Eu vou fazer uma pergunta do Gilbertan, ele se preocupa também com os alunos abaixo de 5 anos, que têm também dificuldade de usar máscara. O protocolo recomenda que alunos abaixo de 3 anos, que estão dispensados do uso. E como vai ser essa interação com crianças tão pequenas, né? Que se brincam, se tocam. Eu queria que a Luciana pudesse trazer as recomendações para a educação infantil, para que possa explicar um pouco para os pais como deve ser o funcionamento. Então, a primeira coisa, que é uma recomendação da OMS, UNICEF, de todas essas instituições internacionais, é fazer o treinamento com as crianças antes que elas possam ir para a escola. Então, fazer o treinamento em casa do uso da máscara. Começa com 5 minutos, depois bota 10 minutinhos, aí vai conversando, vai mostrando que a mamãe e o papai também usam, vai fazendo de uma forma leve, tranquila, dá uma voltinha com a criança usando a máscara, faz disso uma brincadeira, para que seja minimamente prazeroso colocar uma máscara. As crianças têm aceitado bem a máscara, tá? As crianças de 3, 4 anos têm aceitado muito bem a máscara, então eu acho que não vai ser difícil. Se as crianças observam que os pais estão usando máscara, elas não vão ter problema nenhum em usar máscara. Então, é muito importante também que os pais façam respeitem essa medida, né, preventiva, que é o uso da máscara, porque a gente sabe que ela tem um papel muito importante na redução da transmissão. Então, essa educação em casa, essa educação em saúde, essa alfabetização sanitária, né, Bárbara, que tem sido falado, é muito importante. Então, esse treino com as crianças antes de ir para a escola é fundamental, para que elas já cheguem lá adaptadas ao uso da máscara, para que não seja mais uma coisa, né? A criança tem que se adaptar, já é pequenininha, já vai precisar se adaptar a esse retorno, e ainda tendo que se adaptar com a máscara na escola é complicado. Então, a gente sugere que em casa seja feito treinamento tanto do uso da máscara, como da lavagem das mãos, e a conversa com a criança, explicando, né, que nesse momento tem que ficar mais afastado dos amiguinhos, né, tentar conversar de uma forma que ela possa entender, né, não assustar, não falar nada muito pesado para a criança, mas explicar para ela que é um novo modo de ir para a escola agora, né, que mudou um pouquinho.
Então, eu acho que é por aí, eu acho que é isso. Tá? Com relação ao tipo de máscara, Bárbara, que a OMS recomenda, é a máscara tripla, né? 3 camadas. Vocês podem procurar no site da OMS, no site da Anvisa, no site da ABNT, tem esse protocolo de como fazer uma máscara de pano bem segura, né? Tá? Então, é essa a sugestão. Obrigada, Luciana. Todos nós estamos vivendo essa alfabetização sanitária, né? São hábitos novos, apesar de termos 1 ano, mas são hábitos novos que estamos incorporando no nosso dia a dia. A escola também vai precisar se reorganizar, vocês vão viver uma escola um pouco diferente daquela que vocês estavam acostumados. A Priscila Ribeiro, ela faz uma pergunta, eu quero fazer para o Dr. Michael. Ela pergunta que o filho dela está resfriado. É melhor não mandar para a escola, né? Então, eu queria também que o senhor trouxesse a diferenciação, um pouco, as dúvidas quando uma criança tem rinite, sinusite, quais são as recomendações? Infelizmente, com base apenas nos sintomas, é impossível diferenciar essas causas, né? A gente sabe que o coronavírus tem algumas particularidades. Geralmente, a tosse do coronavírus tem que ser uma tosse mais seca, tem que ter menos rinite, mas pode também ter rinite, né? Pode também ser só uma dor de garganta, pode ter sintomas muito inespecíficos, né? Então, a orientação e o teste, por isso que a gente faz o teste para confirmar. Só tem um problema, o teste pode ter os resultados falsos negativos. Então, a pessoa pode estar com coronavírus, com suspeita de coronavírus, faz o teste e dá negativo, e a pessoa está com a infecção. Então, nesse momento de pandemia, a orientação é, na dúvida, manter em casa. Tá? Então, se você está com resfriado comum, se está com apenas uma piora de uma rinite, mantém em casa mesmo assim, né? A gente sabe que aquela criança que tem uma tendência a sempre ter rinite, ela pode ser tratada para essa rinite, né? Usar o antistamínico, corticoide nasal, com prescrição do médico que acompanha essa criança, pode ser feito inicialmente e a criança melhorando dos sintomas, retornar à escola. Mas nesse momento, na dúvida, é melhor não ir para a escola. Obrigada, doutor Michael. A Aline Nascimento, que fez a pergunta sobre os alunos incluídos, ela agradece a resposta da Flávia, mas ela ainda tem a dúvida em relação... Ela fala que a filha dela tem uma deficiência física e precisa de ter um mediador, alguém para ajudar a ir ao banheiro, abrir o lanche. Então, queria que a Flávia só complementasse as recomendações para os alunos da educação especial que têm necessidades específicas, pedagógicas, e precisam do acompanhamento de algum adulto. Isso também vai ser permitido, mas eu queria que você esclarecesse melhor, Flávia. Então, uma pergunta importante. Como eu havia falado, assim, algumas crianças realmente têm necessidade de algum responsável para fazer algumas atividades dentro da escola. Por isso que é permitido um responsável para poder estar acompanhando essa criança. O ideal seria ela conversar com a escola para ver se teria algum responsável na escola que poderia dar esse suporte a esse aluno, ou se, no caso, algum responsável dessa criança pudesse estar participando nesse período de horário escolar. Então, assim, como é permitido, o ideal seria essa articulação entre essa mãe e a unidade escolar para poder ver a melhor maneira para essa criança estar inserida, estar participando sem prejudicá-la. Obrigada, Flávia. A gente está chegando ao final da live. A Camila Oliveira fez uma pergunta. Camila, se você puder mandar sua pergunta para o WhatsApp, eu encaminho para o Dr. Michael poder esclarecer. Ela faz uma pergunta porque o filho tem bronquite asmática, qual a orientação, se ficar em casa, se ir à escola. Ele está sempre espirrando, mas a gente não vai ter tempo de responder, mas se você quiser, mande a sua pergunta para o WhatsApp, que a gente pede para o Dr. Michael poder te orientar melhor. Eu vou terminar, então, fazendo uma pergunta para o Dr. Michael, a pergunta que todo mundo quer saber sobre a vacinação, como está o plano de imunização, a previsão para a vacinação dos profissionais de educação. Agradecer muito a presença de todos vocês, a participação das famílias, as perguntas. E não deixem também de responder o link de avaliação. É muito importante a participação de vocês para que a gente possa sempre estar avaliando essa interação com as famílias e com vocês, com todos vocês. Dr. Michael, eu agradeço, então, sua participação e que você fale, então, um pouquinho sobre o plano de imunização para a gente fechar esse encontro. A vacina está aí, já imunizamos mais de 5% da população do Rio de Janeiro, né? Estamos seguindo
o protocolo, o Plano Nacional de Imunização. Então, o calendário que nós seguimos é o calendário do Ministério da Saúde, né? E dentro desse calendário tem os grupos prioritários. Os grupos prioritários podem ser definidos de acordo com o maior risco da pessoa evoluir de forma desfavorável se pegar a infecção, ou também de acordo com o grau de exposição que a pessoa tem potencialmente ao coronavírus, né? Em período de escassez de vacinas, a gente prioriza principalmente aquelas pessoas que têm risco de pior evolução da doença. Então, no momento, o foco está sendo em pessoas acima de 60 anos, né? E começamos inicialmente com os mais velhos, e agora estamos com 79 anos, atualmente o grupo que está sendo vacinado. E a expectativa é que até final de abril a gente tenha vacinado todos acima de 60 anos, mais as pessoas com as principais comorbidades. E aí entram os outros grupos de risco. E os profissionais de educação estão nos grupos de risco pelo maior risco de exposição, por ser um serviço essencial que deve se manter aberto na medida do possível. Então, a gente espera que logo, até o final do ano, toda a população esteja vacinada. Obrigada, doutor Maico. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez conosco. Luciana, eu quero agradecer sua presença. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Foi um prazer. Até a próxima. E Flávia, obrigada pela sua participação, por estar novamente conosco, esclarecendo as famílias. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos juntos sempre. A união da Força Educação para a gente poder seguir essa situação e acabar com essa pandemia o quanto antes. Obrigada, Flávia. É importante que vocês saibam que a articulação entre a Secretaria de Saúde e Educação é constante, por isso que o Dr. Maico e a Flávia estão conosco aqui em várias lives que nós estamos fazendo para as escolas, para garantir esse retorno da maneira com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muito cuidado. A decisão de mandar os filhos para as escolas é das famílias, é importante que vocês avaliem, tenham as informações, busquem as informações nos sites seguros, assistam às lives, revejam, tem outras lives que vocês podem tirar outras dúvidas. É muito importante essa parceria e essa união de todos. Obrigada, eu espero que a nossa conversa hoje tenha podido esclarecer um pouco algumas dúvidas, tenha servido de acolhimento para as preocupações de vocês, um bom retorno para quem amanhã estiver na escola. Qualquer dúvida, busquem a direção da escola vai buscar a unidade básica de saúde, essa articulação está muito próxima para que a gente possa mitigar a transmissão da Covid na escola e manter a escola aberta como um serviço essencial para a população e para as crianças e jovens. Tchau, tchau, obrigada.